Miguel de Jesus Sardano é nosso convidado de hoje. Vamos conversar sobre para onde você quer ir quando morrer? No Momento Espírita, veremos a mensagem Os bons morrem cedo. Olá! Na questão número 68 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a morte é o esgotamento dos órgãos. Assim, nós vemos que a morte somente acontece para o corpo físico, que a alma sobrevive à matéria. Se sobrevive, para onde vai? Após o Momento Espírita, vamos conversar com Miguel de Jesus Sardano sobre este tema. Quando morre alguém cuja reputação é de bondade e desprendimento, ouve-se muitos lamentos. Frases como, que pena, era tão bom, somam-se a outras do tipo, os bons vão primeiro. Os bons Deus deseja para si, os maus ficam por aqui mesmo. Se morre um vizinho a quem estimamos, exclamamos, por que ele? Antes fosse fulano que é tão perverso. Quando uma personalidade cujo conceito é de maldade, até crueldade, escapa de um perigo, de um atentado, logo falamos, se fosse um homem de bem, teria morrido. Reflexionemos a respeito dessas nossas reações. Será possível que Deus se engane em suas deliberações? Será verdadeiro que os bons morrem antes, permanecendo os maus para prosseguirem sua escalada de desatinos? Basta uma breve observação e logo descobriremos que isso não é real. Se assim fosse, convenhamos, o mundo estaria bem pior. Ademais, todos os dias morrem pessoas jovens que se permitiram abraçar pela droga ou se acumpliciaram com a imprudência, desaparecendo em acidentes diversos. Quantas vezes já ouvimos as notícias da morte de astros e estrelas no auge da juventude, da madureza e da fama? Ao lado deles morrem, sim, todos os dias, seres anônimos, bons e maus. Estudiosos, dedicados, arrimos de família, ou simplesmente criaturas que nada contribuíram para a felicidade de quem quer que seja, antes pela infelicidade. Em verdade, salvo os casos de suicídio direto ou indireto, ninguém morre antes do tempo programado. Aquele que parte concluiu a sua tarefa, enquanto o que permanece, por vezes, mal a iniciou. É coerente que o primeiro se liberte e o segundo prossiga na carne. Se um prisioneiro cumpriu toda a sua pena, justo que possa gozar da liberdade. E para o espírito, a verdadeira liberdade consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. Quando são pessoas do nosso convívio afetivo, normalmente as vemos como as melhores do mundo, sem defeito algum. Por isso, quando se vão para o outro lado da vida, achamos que foram antes do tempo. Entretanto, a justiça de Deus jamais falha e tudo está correto. É assim que temos sempre entre nós espíritos dedicados. Lembramos do médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Serviu à humanidade sendo o medianeiro dos espíritos. Corações de pais, esposos, irmãos, amigos, namorados, foram consolados pelas mensagens dos seus amores. Mensagens vindas através das mãos da sua mediunidade. Madre Teresa de Calcutá morreu aos 87 anos de idade. Desde a juventude dedicou-se aos pobres, mais pobres, espalhando suas casas de caridade pelo mundo afora. Como eles, outras tantas vidas envelhecem no mundo servindo ao semelhante. Habituemo-nos a não censurar o que não podemos compreender. Muitas vezes, o que nos parece um mal é um bem, e somente as nossas faculdades limitadas não nos permitem perceber. Você sabia que Francisco Cândido Xavier psicografou mais de 400 de livros?
e que esses livros, publicados e republicados em vários idiomas, continuam consolando, esclarecendo, alevantando vidas. Você sabia que Madre Teresa de Calcutá deixou um legado de amor no mundo com suas casas de caridade espalhadas por quase todos os países? Tiveram longos anos na Terra. Mensageiros de Deus, espalharam o bem que vivenciaram todos os dias. Os bons morrem cedo é o título da mensagem que vimos. Ela pode ser encontrada no CD Momento Espírita, número 17, e no site momento.com.br. Está conosco Miguel de Jesus Sardano, que é advogado, orador espírita e articulista de vários jornais espíritas. Vamos conversar sobre o tema Para onde você quer ir quando morrer? Miguel, estamos felizes por te receber neste programa. Eu gostaria de conversar com você sobre a morte. Como o Espiritismo entende a morte? Bem, a morte tem sido um desafio para todas as civilizações. A história está referta de teorias, de tentativas de explicar. Aliás, um livro de Miguel Riso, o professor Miguel Riso, já falecido, sobre religião. E uma afirmativa dele me chamou muita atenção quando ele diz: só existe religião porque existe a morte. Se não existisse a morte, não haveria religião. E faz uma investigação, faz uma divagação em torno da questão da morte, já desde os tempos históricos, dos egípcios, dos fenícios, das tradições de todas as épocas das civilizações, sempre esse tema inquietou muito. E é natural, porque se trata do nosso futuro, do nosso destino, da nossa felicidade ou desgraça, enfim, é uma incógnita. Seja como for, a morte para nós ainda é um grande fantasma. Essa é que é a verdade. Mas o Espiritismo, através da sua observação, através da mediunidade, do intercâmbio mediúnico, focalizou esse assunto com muita profundidade. Podemos dizer que, com Paulo, que o Espiritismo matou a morte. A morte no sentido de fim da vida, porque a morte realmente existe, que é a morte do corpo, nós não podemos negar, mas nós usamos mais a palavra desencarnação, que parece que é mais suave, porque não se trata do fim da vida, e sim de uma transformação, de um plano para outro plano, de uma vibração para outra vibração. De tal forma que nós encontramos no Espiritismo, através das comunicações das entidades desencarnadas, como nós chamamos, a informação da vida no mundo espiritual. Sobretudo, através do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que cuida dessa questão do destino das criaturas e para onde vão e em que circunstâncias vão, onde ficam, o que fazem. E a obra de Chico Xavier é muito rica, a literatura de Chico Xavier é muito rica de informação sobre este intercâmbio. Tem uma série de livros de Chico Xavier, eu creio que uma quantidade próxima de 100 livros de comunicações de pessoas falecidas, começando pela série Jovens do Além, Somos Seis, onde as mensagens são comprovadas através de pesquisa, que se trata daquela criatura, informações que eles dão, que o médium ignora totalmente, e que depois de pesquisado, de confirmado pelas famílias, nomes até muito difíceis às vezes de pronunciar, nomes estrangeiros, de pessoas que faleceram e que vieram trazer a mensagem da continuação da vida. Então existe aí uma gama imensa na literatura espírita para aclarar esse tema tão sério, tão importante
como é a questão da morte. O filme Nosso Lar mostra o espírito André Luiz, depois da morte, no umbral. O que é umbral? E uma outra questão é se todas as pessoas que morrem vão para o umbral, passam pelo umbral. Em princípio, sim, porque a palavra umbral seria a porta de entrada. Agora, a retenção no umbral já depende do grau de evolução, do estado mental, emocional, espiritual da pessoa no momento, e não só no momento da desencarnação, mas também ao longo da sua existência. Porque nós conquistamos uma posição superior no mundo espiritual a partir do nosso comportamento aqui na Terra. Da mesma forma que o umbral se divide em muitas faixas. Nós vimos ali uma demonstração, uma amostragem no filme Nosso Lar, que são regiões que variam de graduação, de claridade, de escuridão. E tudo isso é em função das vibrações das criaturas que ali estão, que por ali passam, que ali vivem. Então é uma região vasta que envolve toda a Terra por onde transitam os espíritos. E nessa região também existem postos de socorro. O próprio Nosso Lar está, digamos assim, no umbral, numa parte do umbral. Então, umbral é um termo que, vamos dizer assim, não explica tudo, porque umbral é muito vago, mas nós poderemos dizer que é o espaço entre uma encarnação e outra, entre uma vida e outra, entre a Terra e o céu, que seria a parte superior. Né? É um estágio, digamos assim, que faz lembrar, como diz Kardec, essa parte faz lembrar o purgatório, que seria uma região onde os espíritos permanecem temporariamente aguardando uma solução para o seu destino definitivo. Todas as pessoas, com raríssimas exceções, passam por essa fase de adaptação ao mundo espiritual. Muitos espíritos de uma certa categoria, nós diríamos assim, atravessa como se fosse um foguete, passa pela região por segundos. A gente vê no livro Voltei, do irmão Jacó, editado pela Federação Espírita Brasileira, que aquela caravana onde ele estava, liderada por Bezerra de Menezes, passa por essas regiões e atinge o plano espiritual, a colônia espiritual mais avançada, mais iluminada. Enquanto que outros estão ali retidos por causa das suas vibrações, por causa da energia do seu perispírito. Então esse é o fator que retém as pessoas nessas regiões, mas sempre em caráter provisório, a menos que a criatura insista em manter-se na mesma situação de raiva, de vingança, e de vícios, de apego às coisas materiais. Então ela tem muita dificuldade de sair daquela região sem a ajuda dos bons espíritos. Entre os temas das palestras que você tem realizado, você trata de um tema que eu acho muito interessante. Para onde você quer ir depois que morrer, né? O que realmente define para onde nós vamos após a morte? É uma questão interessante, porque, na verdade, na nossa existência física, na nossa existência material, nós começamos já a traçar esse destino a partir do momento da lucidez do raciocínio. Quando assumimos a nossa identidade como criatura humana, já, por exemplo, em maior idade, que pensamos, agimos, nós estamos, por assim dizer, construindo o nosso céu, o nosso inferno, simbolicamente falando, né? De tal forma que é um projeto de vida, é um planejamento que deve começar aqui, porque nós não podemos improvisar o nosso destino depois da morte. Ele é construído ao longo da existência. Então é como se fosse uma opção. Você vai optar por esse caminho. E esse caminho vai exigir de você um comportamento, uma postura de vida, uma filosofia de vida. Então tem um preço para que você alcance uma vida
tranquila, uma vida feliz, pensando em termos de imortalidade, de continuação da vida, naturalmente nós aqui na Terra não temos um entendimento muito lúcido a respeito da vida no mundo espiritual. Tudo que nós sabemos, nós aprendemos através da literatura, dos espíritos, através da psicografia, da mediunidade de pessoas de grande credibilidade, como Francisco Cândido Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco, que são portadores de mensagens com alta credibilidade, com segurança. E essas informações nos ajudam a preparar esse caminho. Nós temos que preparar esse caminho aqui e agora, porque na hora da desencarnação não vamos decidir para onde vamos. Para onde vamos tem que ser traçado ao longo da nossa existência. Nós temos que ter isso como objetivo de vida. Nós temos que começar aqui e agora a planejar. Vivendo na Terra como alguém que vai morrer. Exato, né, Porque normalmente se vive na Terra em função das coisas materiais. Nos esquecendo de que nós vamos retornar ao plano espiritual, não é? Porque uma coisa é consequência da outra. Então nós, digamos assim, nós aqui plantamos para colher, colhemos aqui e colhemos lá também. É resultado da vida que a pessoa leva na Terra. Certo. Então é um projeto que você tem que traçar. Não que você tenha que ser uma criatura santificada, abandonar não vamos tudo. Conseguir ser, né? Os extremos, né? Abandonar a vida e dizer, não, eu sou espírito, vou viver como espírito. Não, mas você come, você bebe, você mora, você trabalha, você tem uma existência material. Só que o foco mental, a prioridade não deve ser a matéria. Você deve estar sempre com essa visão que você, mais cedo ou mais tarde, a qualquer hora, pode deixar o corpo e deve ir para algum lugar. Que lugar você vai? Esse lugar está definido já em você. Não é na hora que você parte, na hora que você desencarna, que vai para alguma espécie de tribunal ou aguardar uma chamada para dizer para onde você vai. Já está determinado ao longo da sua existência a sua destinação. É uma construção dia a dia. É uma construção dia a dia, sem dúvida. A Bíblia nos fala muito em fim dos tempos. O que é o fim dos tempos? Nós, espíritas, entendemos que esse fim dos tempos, essa grande transição que estamos vivendo, ela não é propriamente no terreno material, com destruições, com grandes catástrofes, como diz o Livro dos Espíritos. Seria mais o fim do mundo moral, na parte espiritual. O planeta Terra, segundo a classificação dos espíritos, nós estamos na fase de expiação e provas, caminhando para um mundo de regeneração, que seria uma terra sem violência, uma terra sem ódio, uma terra pacífica. Como diz o Evangelho, que os pacíficos herdariam a terra. Só que nós não podemos estabelecer calendário, agendar tempo, porque isso pode ocorrer em 100 anos, em 200. Quando nós falamos em terceiro milênio, eu entendo que a partir do ano 2000 até o ano 3000, nesses 1000 anos, deve ocorrer essa transição, deve ocorrer essa transformação. Porque essa promoção para sair do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, que seria um mundo pacífico, um mundo sem violência, embora não seja ainda um mundo de perfeição, é um mundo de seres humanos encarnados, mas numa condição de convivência tranquila, de convivência pacífica. Por isso que a gente entende que esse fim dos tempos seria do fim dos tempos da violência, dos tempos do sofrimento, da dor, conforme temos vivido até agora, para um outro estágio de vida melhor. Um dos princípios básicos do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Os outros mundos são habitados por espíritos encarnados, como nós, num corpo físico, ou por espíritos desencarnados? Olha, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, respondendo a essa questão, fala sobre a diversidade desses mundos, que tanto podem ser materiais
como podem ser apenas astrais, espirituais. Existem mundos semelhantes à Terra, bem semelhantes, bem parecidos, como há também mundos mais elevados, não materiais. Jesus afirmou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Naturalmente numa linguagem bem metafórica, porque na época ele não podia falar, não tinha ainda condições, não havia instrumentos, os homens não conheciam ainda o universo. Tudo girava em torno da Terra. Quando a Bíblia fala que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia, está falando da Terra. Mas hoje a visão de universo é muito mais ampla, mais profunda, de tal forma que o entendimento é outro. Nós não podemos nos basear só nos fatos bíblicos, porque esse assunto ele evolui, ele cresce, se transforma com a evolução do progresso, da tecnologia. Hoje nós temos um entendimento completamente diferente daqueles tempos de mundo, de universo, né? Então não existe o vácuo, o vazio, o nada. O universo está sempre habitado de alguma forma por seres e nós desconhecemos, mas a informação que vem dos espíritos é de que todo esse universo está habitado. Não existe o vácuo, não existe o nada. E os espíritos podem ir de um mundo para outro, Miguel? Podem, dependendo do grau de evolução. É preciso que esses espíritos tenham realmente conhecimento das leis, né? Aí são espíritos mais avançados que podem realmente percorrer o universo. Existe sim essa possibilidade. E com relação a viver em um planeta, né? O que define a mudança de um espírito de um planeta para o outro? Sair da Terra e ir para outro planeta ou de outro planeta para a Terra? Olha, existe para isso toda uma organização do mundo espiritual. Esses espíritos têm que ter essa capacidade de deslocamento, têm que ter conhecimento da tecnologia, porque ele está lidando com material, com barreiras, com distâncias. Agora, sabemos que os espíritos se locomovem na velocidade do pensamento. Então, eles têm uma forma de deslocamento que para nós ainda é impossível, até difícil de entender que eles possam se deslocar na velocidade do pensamento. Eu creio que em certas regiões eles utilizam até de instrumentos, de veículos, de equipamentos para vencer as distâncias, as pressões da distância e da velocidade. Mas é para nós ainda um assunto um pouco desconhecido, né? Esses detalhes assim nós não apreendemos ainda. Não sei se porque não há interesse dos espíritos em informar. Sabemos que há essa possibilidade. Os espíritos podem visitar os planos, o mundo físico, o mundo material, o mundo espiritual, de uma distância infinita que nós não podemos conceber. Miguel, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.